Bom, começando a nossa videoaula, o primeiro método que a gente vai explicar basicamente é o método insert. Esse método ele é indicado quando a gente quer usar uma pequena quantidade de valores, tá? Ele não é indicado quando a complexidade dele é muito alta. Por quê? Porque ele pode reduzir o desempenho do nosso algoritmo. Mas quando a gente tem um pequeno número de valores a serem ordenados, ele funciona muito bem e é muito útil. Aqui, a gente setou uma quantidade para a gente poder trocar toda vez que a gente quiser dentro do nosso vetor, certo? Aqui a gente instanciou um vetor. Aqui a gente fez um for para preencher ele randomicamente, ou seja, com a quantidade que a gente setou aqui, que foi 10.000, a gente vai preencher ele de forma aleatória. Iniciamos uma variável de tempo aqui, para ele contar em quanto tempo esse vetor vai ser ordenado, certo? Com o método insert. Se a gente executar, a gente pode ver que ele é um método bem rápido e muito útil. Em 43 milissegundos, ele ordenou todo o nosso vetor. Bom, depois da gente entender como que é feita a inicialização do nosso algoritmo, de que ele foi feito instanciando um vetor, vai percorrer o vetor para preencher ele randomicamente, a gente tem que entender como que o método insertion vai funcionar, certo? Aqui embaixo a gente tem um método. É o seguinte, ele vai percorrer um vetor que vai começar a partir da segunda posição, certo? Ele vai começar a percorrer esse vetor a partir da segunda posição. Podemos ver aqui, que o J foi inicializado com 1, ou seja, o vetor começa em 0, ele vai começar a partir da segunda posição. E vai atribuir a uma variável chamada k, que é uma inteiro. Vai atribuir essa posição aqui, vai atribuir o vetor na posição J a partir do segundo, lembrando, vai atribuir esse valor aqui à variável k, certo? Depois, ele vai entrar em outro laço for para tratar das variáveis ou da variável ou dos números que estão antes da posição J, ou seja, antes da posição 2. Então aqui, podemos ver que o I recebe J menos 1. J é 1, menos 1, 0. Então, posição 0, certo? E ele vai atribuir aqui e vai fazer todas essas condições, que nós vamos ver mais adiante. Bom, olha só. Vamos supor que a gente tenha o seguinte vetor. Um vetor com os números 30, 20, 10 e 40, respectivamente. Na primeira interação, o valor de 20 vai ser atribuído à variável k. Por quê? Porque esse for ele começa a partir do segundo elemento do vetor, ou seja, a partir do 20. Certo? Na primeira interação do segundo laço, que é aqui embaixo, o valor de i ele será igual a 0. Por quê? Porque o j é 1 menos 1, obviamente será 0, né? Sendo assim, então, o vetor 0, que é 30, né? Que é a posição, que é 30 aqui, ele vai ser maior do que 20. Então, ao acessar o segundo laço for, é feita essa atribuição. Então, o vetor vai receber ali. Então, a gente tem que esse vetor aqui, na posição 1, ele vai receber o vetor da posição 0, ou seja, o valor de 20 recebe 30, ficando assim 30, 30, e quando ele terminar de passar pela segunda vez no laço, não vai ser mais possível ele entrar, porque o i vai ser menos 1. Ao sair desse segundo laço, o vetor de i mais 1 recebe o k, que foi armazenado 20, certo? Então, no caso, a gente vai ter um 20, 30, 10, 40. Isso vai acontecer até que todos os elementos sejam percorridos, todas essas condições sejam feitas. A variável i, ela serve para comparar sempre o elemento atual com o elemento anterior, porque isso vai fazer com que
seja possível percorrer todos os elementos, certo? Ele é basicamente isso que o método insert faz. Bom, agora a gente vai partir para o segundo método de ordenação que a gente escolheu, que é o selection, certo? O que o selection tem de diferente do insertion? No insertion a gente tinha uma ordenação que ia da esquerda para a direita, certo? Era muito simples e muito rápido. O selection, ele é um método que é bem mais lento do que o insertion. Porém, esse método, o que ele tem de diferente é que ele vai ordenar sempre o menor valor para a primeira posição do vetor, tá? Aqui nesse início a gente fez a mesma coisa que a gente fez no insertion. Instanciou um vetor e preencheu ele de forma randômica e fez aqui para a gente saber quanto tempo esse vetor vai ser ordenado, tá? Para a gente entender melhor como funciona o selection. Ele vai ser feito, o primeiro for aqui, vai ser criada uma variável fixo e atribuída a ela um valor 0, tá? E então, aqui dentro vai ser criada uma variável menor que vai receber esse valor fixo. No momento, o fixo é 0, então a variável menor também vai ser 0. Mas a partir do momento que esse vetor aqui começar a percorrer os números, se achou aqui um número que é menor, ele vai atribuir aqui, certo? Aí, no segundo for, vai ser feito outra variável, que vai funcionar como se fosse uma auxiliar, certo? Para saber quando que o número tem que ser atribuído novamente, quando que vai ser encontrado um número menor. Essa variável vai se chamar i e ela vai receber o menor, lá de cima, mais 1, tá? Então, feito um if aqui, se esse vetor na posição i que eu criei, na variável i que eu criei aqui, ele for menor do que o vetor na posição menor, então essa variável ela vai receber um novo número, tá? Se o valor dessa posição aqui, vamos supor, um 10, seja 10, for menor do que essa posição aqui, que vamos, por exemplo, ser um 20, vai então, essa variável, a menor, vai receber o 10. Ou seja, o número que era 20, como exemplo aqui, que era 20, é maior do que essa posição agora aqui, do que esse valor. Então, vai ser feita a troca de valores. E aqui, por final, vai ser feito como se fosse uma troca de que se não for verdade, tá? Olha só, se menor for diferente da posição fixa, vai ser feito o quê? Vai ser criado outra variável para que quando o menor número for para o início do vetor, essa variável for para a posição que esse número estava, tá? Depois, com o exemplo, vai ficar melhor de entender. Mas o método selection, ele funciona basicamente assim. Bom, agora dando sequência no método selection, vamos pegar um exemplo como a gente fez no primeiro método, que era o insertion, para a gente ter uma ideia. No selection, vamos pegar o mesmo exemplo do primeiro. Um vetor com 20, 30, 40 e 10 como elementos, tá? Na primeira execução do algoritmo, a posição 0, ela vai ser gravada na variável fixo, tá? Então, a variável fixo, que é o índice 0, vai receber o quê? O valor 20, que está aqui no índice 0, tá bom? Em seguida, o segundo laço for, ele é executado. O que ele vai fazer aqui? Aqui a gente vai criar um novo elemento, que é o elemento i, um novo índice, e esse índice ele vai receber o quê? A posição menor mais 1, que foi atribuída aqui em cima, tá? E ele vai verificar, vai fazer o quê? Ele vai ver se o valor que está na posição menor, que é 0, mais 1, então, valor na posição 1, que é o que? 30. Ele vai ver, 30 é menor do que 20? Não.
segue o baile. Depois ele vai ver a outra posição, 40. 40 é menor do que 20? Não, então segue o baile. Depois ele vai ver a última posição, que é a posição 3, ó. 0, 1, 2, 3. A posição 3, que é aqui o winner, ela é menor do que a posição menor, que é 0? 10 é menor do que 20? Sim, 10 é menor do que 20. Então, a variável menor, ela vai receber o valor da variável i, que é o quê? 10, certo? Só que o quê? O que acontece? Como o valor do terceiro índice, que é 10, ele é diferente do valor fixo, que é a posição 0, que é 20, ocorre uma troca. Uma troca que vai fazer o método funcionar. Ou seja, ela vai fazer o quê? Vai criar uma nova variável que vai receber o vetor na posição 0, fixo, né? Depois, esse vetor na posição fixo vai receber o vetor menor, ou seja, aqui onde estava 20, vai receber o vetor na posição menor, que é agora 10. E no final ele vai fazer o quê? O array menor vai receber o t, que é o array fixo, tá? Então aqui vai ficar 10, tá bom? Quando a gente coloca esse valor t na posição antiga, a gente obtém o seguinte resultado: 10, 30, 40, 20. Ou seja, aonde era 20, agora é 10, porque 10 é menor do que 20. E aonde era 10, agora recebeu o valor antigo, que é 20. Isso vai ser feito até todos os valores da lista, até todos os valores do vetor forem verificados, para a gente ter, então, um método que ordene os valores o menor valor na primeira posição, certo? É basicamente isso que o método selection faz. Este é o terceiro método, o método de ordenação de dados Bubble Sort, ou flutuação por bolha. É um dos mais simples, mas não é recomendado o uso dele para aplicações que requerem velocidade ou trabalho com uma grande quantidade de dados. Uma das formas de usar ele é comparando os elementos 2 a 2. Agora eu vou dar um exemplo utilizando essas cartas. Vamos supor que o valor dessas cartas estão dentro do meu vetor. Eu pego o elemento 0 e comparo com 1. Se ele for maior, eles trocam de lugar. Como ele não é maior, ele continua aqui no mesmo lugar. Agora eu vou para o elemento 1. O elemento 1 é maior que o 3? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 2 é maior que o 3? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 3 é maior que o 4? Sim, então eles trocam de lugar. Aí ele volta lá para o início. O elemento 0 é maior que o 1? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 1 é maior que o 2? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 2 é maior que o 3? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 3 é maior que o 4? Não, então eles continuam assim. Daí ele volta lá para o início de novo. O elemento 1, o 0, é maior que o 1? Não, então ele continua assim. O elemento 1 é maior que o 2? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 2 é maior que o 3? Não, então ele continua assim. O elemento 3 é maior que o 4? Não, então ele continua assim. Aí ele volta lá para o início de novo. O elemento 0 é maior que o 1? Sim, então eles trocam de lugar. O elemento 1 é maior que o 2? Não, então ele continua assim. O elemento 2 é maior que o 3? Não, então ele continua assim. O elemento 3 é maior que o 4? Não, então ele continua assim. Terminada a quarta iteração, o valor está ordenado em forma crescente. O laço se repete somente 4 vezes porque ele fica comparando sempre o vetor com o vetor mais 1, e nós temos somente 5 elementos.